Vamos começar o nosso assunto de hoje. Vamos curvar nossas cabeças novamente para uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelas pessoas sedentas em aprender sobre Ti. E Pai, oramos para que envies os trabalhadores para orar por eles e amá-los. E agora mesmo, Pai, oramos novamente para que sejas Tu a abrir a palavra e tocar cada coração de acordo com a Tua graça e as nossas necessidades, pelos méritos de Jesus. Amém. Eu estava na Romênia, já contei essa história antes, serei rápido. Eram 2:30 da manhã, quando minha esposa e eu ouvimos muito barulho acima do nosso apartamento. Estávamos no 2º andar. E o barulho vinha do 3º andar. A história é longa, mas aquela garota, uma garota de cerca de 13 anos, foi criada em uma família muito ruim. A irmã praticava feitiçaria. O pai era um criminoso que esteve na prisão várias vezes. Da última vez, ficou preso por 25 anos. A mãe estava nas drogas e no álcool. A família inteira estava realmente muito ferrada. E a garota veio e disse: tem algo diferente em vocês. Quando vou para casa, todo mundo briga e grita. Quando venho aqui pedir doces e morangos, todo mundo sorri. E dissemos: bem, porque Deus está aqui em nosso lar e Deus nos ama e nós vamos à igreja. Posso ir com vocês à igreja? Claro! E ela veio e disse: eu adoro, eles me ensinam músicas, me ensinam sobre Jesus, eu adoro. E sabe, quando aprendo essas músicas e as canto, sinto paz. Lembram de alguém na Bíblia que tocava um instrumento e quando tocava, Satanás se afastava do rei? Lembram da história? Quem? Davi tocando harpa para o rei Saul. Ok, então ela disse: quando canto essas músicas, sinto paz. E ela continuou vindo à igreja. Bem, o pai dela veio à nossa porta e ele literalmente tinha um machado, como se diz, machado na mão. E ele disse: já matei antes, vou matar vocês, não me importo de ir para a prisão, não gosto da vida em liberdade, gosto da prisão, vou matar vocês. Odeio Deus, amo Satanás, adoro Satanás, quero que me deixem em paz. Se levarem minha filha à igreja de novo, uma vez, eu mato vocês, eu prometo. Ele não queria que a família dele tivesse nada a ver com Deus. Naquela noite, a garota, na verdade a irmã dela a levou para praticar feitiçaria. E ela disse: bem, vou lá ver como é e depois comparar. Não vá. Brincar com Satanás é pior do que brincar com uma cobra. Quando ela voltou, estava possuída por demônios. Satanás garantiu que ela não escapasse. Naquela noite, ela estava gritando e falando com 2 vozes. Ela tinha a voz dela: oi, como vai? E depois uma voz de baixo, profunda, de fumante, vinda dela: eu odeio Deus. E então ela dizia: ei, eu não disse isso, ele é quem disse. E depois: você tem que me seguir. E então ela tinha uma conversa como se houvesse 2 pessoas nela. E então ela começou a gritar, e minha esposa e eu sentimos a tensão, a escuridão, a pressão. E minha esposa e eu começamos a orar às 2:15 da manhã. E enquanto orávamos, a tensão foi embora. E quando parávamos de orar, a tensão voltava e ela começava a gritar de novo. E então orávamos de novo e ela parava de gritar. E nós parávamos de orar. Assim que parávamos de orar, ela começava a gritar de novo. E então algo aconteceu. Ouvimos as janelas se abrindo. E depois ouvimos todo mundo gritando. Ela pulou da janela do 3º nível, do 3º andar. Havia concreto na frente do prédio. Ela caiu de barriga no concreto. Pam! Eu disse: Ana, ela se matou. Então fomos até a janela e ela estava lá caída no concreto. E era um prédio alto. O 1º nível tinha lojas de shopping, lojas de comércio. E era alto. E depois o 2º andar. E depois o 3º andar. Bem, quando ela pulou do 3º nível, caiu no concreto de barriga. E dissemos: ela está morta. Bem, ela deu um pulo e começou a dançar e a gritar.
Liguei para o 911, a ambulância veio, levou ela para o hospital e eles disseram, não entendemos, como ela pôde pular? Vários ossos estão quebrados no corpo dela. Mas depois a amarraram com uma corda na cama e ela quebrava as cordas e falava grosso, me deixem em paz. Então fui visitá-la no hospital e levei o Caminho a Cristo e o livro de canções infantis. E ela disse, quando canto essas músicas, ele vai embora e me deixa em paz. E assim que paro de cantar as músicas, ele volta. E eu disse, quem? Aquele que está em mim. História diferente. O pai dela veio e disse aos médicos, não deixem o pastor vir de novo. Eu os odeio e odeio a Deus. Prefiro que minha filha fale com Satanás do que com Deus. E os médicos não me permitiram voltar. Eu estava em Delavan, Wisconsin. Eu não deveria ter dito o nome. Novamente, 2 da manhã, recebi um telefonema. Pastor, você está acordado? E não sei por quê. Eu disse, não. Eu estava dormindo. E eles disseram, você precisa vir imediatamente. Então entrei no meu carro. Dirigi 22 milhas de Janesville a Delavan. E o marido e a esposa estavam brigando. Os santos estavam brigando. Eles são membros da minha igreja. E ela disse, ele não se acalma. Você disse isso e aquilo. Não, você disse. E eles literalmente partiram para a briga física. E ele não estava vencendo. E eu disse, gente, vocês precisam se acalmar. E ele me empurrou contra a parede. E ele disse, não me importo se eu te matar e deixar a igreja. Bem, claro, eu me importava, mas ele não. Óbvia, ou aparentemente. Bem, então orei em minha mente, Senhor, o que devo fazer? E Deus me inspirou a começar a orar. E eu disse, pessoal, vocês podem brigar depois que fizermos uma oração. Só um segundo. E depois vocês podem se matar. Problema de vocês. Mas me deixem fazer uma oração. Quando comecei a orar, ele se sentou e começou a chorar. Ele disse, não sei o que entrou em mim. Não sei o que aconteceu. Ele disse, perdi a cabeça. Por favor, me perdoe. E eles voltaram a ficar juntos. Eles estavam prontos para se matar. Pessoal, o que está acontecendo? É o Espírito de Deus? Porque não me lembro de outros espíritos a não ser o bom espírito e o espírito mau. Vocês me acompanham? O que está acontecendo? Precisamos de proteção espiritual, não é? Sim. Nós não sabemos se Deus abrisse os nossos olhos para ver o grande conflito, a guerra, há uma zona de guerra ao nosso redor. Se Deus abrisse os nossos olhos para ver a guerra, perceberíamos que precisamos de uma cerca de proteção. Nós basicamente, e a propósito, eu gosto desta imagem. Nós precisamos de uma cerca de proteção ao nosso redor, não é? Bem, olha, eu entrei na internet e achei um programa Ultra Spiritual Protection 1.0 por $29,95. Você pode comprar proteção por $29, sabia disso? Diz lá, um programa radiônico avançado que faz o seu computador proteger você contra espíritos malignos, magia negra, feitiçaria e tudo mais, baseado em rituais poderosos de magia cerimonial e propriedades de divindades solares, blá blá, aproveitando o poder oculto dos computadores. Ele vem em 2 modos, proteção normal e proteção extrema. Se você for atacado magicamente ou fisicamente, o Ultra Spiritual Protection é a solução para o seu problema. Ele lhe dará proteção espiritual total e se você continuar usando o programa, uma parede psíquica será construída ao seu redor. $29,95. Fácil? Satanás vai tentar enganar você por esse caminho também. $29,95 não vai comprar proteção para você contra Satanás. Sim. Isso não vai proteger você. Satanás tenta nos enganar, não é? Até os incrédulos percebem que precisam de proteção. Nós precisamos de proteção, sim ou não? O que vocês acham? Bem, hoje nós vamos falar sobre isso no nosso penúltimo sermão da série Vital, Orações Vitais. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, Paulo fala sobre 3 estratégias de proteção espiritual. Quantas? 3? Ok, vocês estão prestando atenção. Quer dizer, é fácil, está ali na tela. Número 1, temos proteção no Senhor, no Senhor. Vamos lá, eu sei que vocês tomaram café da manhã. Número 2, temos proteção na sua armadura. E número 3, temos proteção na
Oração. Na oração. Bem, vamos a elas uma por uma e analisar. Número 1, proteção no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Escutem, nós temos força e proteção onde? No Senhor. Não é na nossa sabedoria, não é no nosso poder, não é na nossa força, não é na nossa educação, não é na nossa experiência, não é em algum tipo de aconselhamento ou programas de computador, não é no que fazemos. Você pode achar que é forte. Cuidado, preste atenção, porque Satanás é mais esperto do que isso. Não é nas artes marciais, nos músculos, no treinamento ou na sabedoria humana. Eu conversei com alguém e ele me contou que há muito tempo, ele disse, eu senti a presença de Satanás no quarto. Ele estava na faculdade e tinha 2 colegas de quarto que se envolveram com coisas muito ruins. E ele não podia mudar de dormitório. Foi ali que a escola deu o quarto para ele. E ele tentava orar e os outros 2 faziam algo diferente. E ele disse, eu senti a presença satânica no quarto. E depois senti uma pressão empurrando o meu peito. E ele disse, comecei a lutar e percebi que não havia nada para golpear. E então senti como se precisasse me matar. E então ele disse, o terceiro pensamento que veio à minha mente foi, você não pode lutar contra Satanás com armas humanas. Você tem que lutar contra Satanás com armas espirituais. Não há nada que você possa golpear. Você não pode pegar uma arma e atirar em Satanás. Ah, Satanás pode querer que você atire em si mesmo. Aí é outra história. Mas foi isso que o estudante me disse. Escutem, ele disse, eu orei. E quando orei, veio à minha mente o versículo que diz em 1 João 4,4. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vocês se lembram desse versículo bíblico? Como Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei. Ele é poderoso, não é? Ele é poderoso para preservar o que lhe confiei. O que eu lhe confiei? Minha vida inteira, minha família, meu ser, minha vida eterna, tudo. Então, eu quero que vocês notem que nossa força, nossa proteção está primeiro no Senhor. Lembrem-se de João 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Separados de mim, vocês não duram. Vocês não são nada. Vocês não vão conseguir. Vocês precisam estar no Senhor em todos os momentos. Mas então, passando rápido por eles, há uma segunda estratégia ali que Paulo enfatiza. E ele diz que há proteção na sua armadura. O versículo 11 diz, revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. Então, número 1, proteção no Senhor. Número 2, vistam o quê? Bem, o que é a armadura de Deus? Por que você precisa vestir a armadura? Nós vamos aprender sobre isso agora mesmo. Por que você precisa? Escute, se você ler mais um versículo, ele vai lhe dizer o porquê. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por que você precisa desse tipo de proteção espiritual? Porque lutamos contra poderes espirituais. Vocês me acompanham? Igreja, muitas vezes não percebemos que a nossa guerra, a verdadeira guerra, é espiritual. Nós não percebemos isso e Satanás quer que sejamos ignorantes a esse respeito. Por isso ele diz, revistam-se de toda a armadura. Imaginem um soldado romano, dizendo, não preciso de capacete. Alô? Sim, você precisa da cabeça protegida. Ah, eu não preciso do escudo. Sim, você precisa. Não preciso da couraça. Sim, você precisa. Se você não estiver protegido em algum lugar, é ali que Satanás vai pegar você. Você precisa estar totalmente protegido. Vistam toda a armadura para que possam resistir ao mal no dia mau. E depois de terem feito tudo isso, permanecer firmes. Então, se você está no Senhor, não há. Eu quero que vocês prestem atenção neste jogo de palavras.
Não há nada que você possa fazer contra Satanás. Mas se você estiver no Senhor, não há nada que Satanás possa fazer contra você. Vocês me acompanham? Não há nada que você possa fazer contra Satanás. Não importa quem você seja ou quão inteligente seja. Mas se você estiver no Senhor e se vestir toda a armadura, não há nada que Satanás possa fazer contra você. A menos que Deus permita. Lembram-se de Jó? E se Deus permite, você pode não entender o porquê.